Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei aqui comentando sobre o mecânico precisa utilizar a matemática. É uma das perguntas que eu recebo aqui no meu canal. Então hoje estarei comentando sobre esse assunto, beleza? Antes de começarmos, não se esqueça, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal, beleza? Então vamos para o nosso assunto de hoje. Então pessoal, dando início ao nosso assunto de hoje sobre o mecânico e a matemática. O mecânico utiliza no dia a dia a matemática constantemente. Antes de eu responder um pouco sobre esse assunto, vou falar o que é importante que o mecânico tenha um pouco de conhecimento. Tá? Estou falando para o mecânico e não para o técnico de mecânica. Então o mecânico é importante que ele saiba as operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir, pelo menos aquelas operações básicas que em determinado momento ele pode vir a ser preciso utilizar. Não que ele vai estar utilizando isso com frequência, mas que ele precisa. É importante o mecânico saber fazer essas operações básicas. O mecânico também é importante ele saber sobre frações. Muitas das vezes ele precisa fazer uma soma, uma subtração, principalmente essas duas operações dentro da fração, que é somar duas chapas para saber qual vai dar o resultado final. Então ele tem que, de repente, aplicar esse conhecimento. Então é legal sim o mecânico saber um pouco de fração, somar, subtrair, como que eu resolvo essas situações quando aparecerem. Então, conhecer, somar, subtrair, dividir, multiplicar, frações, também conhecer números decimais. O que são números decimais? São números com vírgulas. Você, por exemplo, pode ter um número 10,53. Eu tenho aqui um número decimal. Tá? Agora, trazendo para a mecânica, eu posso ter um valor de uma medida de uma peça, por exemplo, 50,3 mm. Primeiro eu tenho que saber ler esses números. A importância de conhecer isso dentro da matemática. Então, se eu tenho ali, conforme eu falei, 50, vou repetir aqui o valor, 50,3, por exemplo, mm, então estou falando que ele tem 50 milímetros e 3 décimos de milímetro. Então, começa por aí, eu saber ler um número decimal. É claro, com a unidade de medidas. No meu caso, eu estou falando aqui agora de milímetro, que é a unidade que o mecânico usa muito. Ele usa bastante números inteiros e números decimais. Eu quero somar 10,3 mm mais 20,45 mm. Como que eu faço essa conta? Vou ter que saber lá da matemática que eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula e fazer a minha soma. Então são conhecimentos básicos que o mecânico tem que saber no dia a dia, quando aparecer essas situações para ele resolver esse problema. Então, fazer contas com números decimais, fazer a resolução com números decimais, claro, com números inteiros, muitas vezes junto. Outra situação que o mecânico deve conhecer dentro da matemática é as unidades de medida. O que são as unidades de medida? Metro, decímetro, centímetro, milímetro, décimo de milímetro, centésimo de milímetro, milésimo de milímetro. Então, como é que faz isso? Como é que resolve isso? Como é que alguém vai conversar comigo falando essa peça aqui tem 1 metro de comprimento? E aí eu sei que aquele 1 metro, na verdade, para o mecânico é 1000 milímetros. 50 centímetros. Se alguém conversar comigo, na minha cabeça, no meu pensamento mecânico, o que ele está falando comigo? Que tamanho é esse? Então, 50 centímetros é a mesma coisa que 500 milímetros. Então, essa transformação de medida, a resposta de um em relação ao outro. Como é que funciona isso? 1000 milímetros, 1,50 m. Como que eu leio? Como é que eu transformo? Metro para milímetro, para decímetro, para centímetro. Também é importante conhecer geometria, triângulo, retângulo, conhecer esse mundo do quadrado, do losango, quando eu tiver que fazer alguns cálculos, saber entender isso aí, saber também ângulos, fazer a leitura de ângulos de peça. Então, são coisas dentro da matemática que o mecânico vem a utilizar na mecânica. Puxando um pouco mais dentro da matemática,
é importante conhecer um pouco de Teorema de Pitágoras para resolver algumas soluções, né? Para resolver algumas situações que muitas vezes aparecem. Aqueles cálculos que muitas vezes a gente não gosta lá nos nossos estudos, que é conhecer hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Por exemplo, você tem uma altura e tem um comprimento. Se eu tiver uma escada inclinada, qual o comprimento dessa escada? Que ela está inclinada. Então eu vou ter que usar o Teorema de Pitágoras, calcular a hipotenusa. Então é importante também ter um conhecimento, no mínimo básico, da parte de Teorema de Pitágoras. Vale muitas das vezes solucionar alguns problemas que podemos ter no dia a dia dentro da mecânica. Uma outra parte também que é importante para estarmos aplicando dentro de cálculo seria cálculo de corte e dobra. Então você vai ter que usar ali soma, vai ter que usar pi, algumas formas. Então a matemática nessa hora vai ser preciso você ter conhecimento dela, sobre curva, dobra, conforme eu falei. Puxando um pouco mais dentro de cálculos, dentro do que eu preciso da matemática para resolver, seria parâmetro de corte. Então, se você trabalha na mecânica, tem que fazer um cálculo de rotação de uma furadeira, por exemplo, você vai ter que aplicar a matemática ali dentro. Você vai ter que fazer conta de multiplicar, de dividir, tá? Você vai calcular, por exemplo, no torno, profundidade de corte, profundidade de penetração da ferramenta. Então, a matemática, trazendo agora para o contexto nosso, a matemática ela é utilizada dentro da mecânica. Muitas das vezes um pouco menos, um pouco mais, dentro do chão de fábrica, vamos dizer assim, lá na execução. A matemática você não vai usar no dia a dia. No dia a dia você vai desmontar equipamento, vai fazer reparo, vai trocar peça, mas uma vez ou outra vai aparecer de você precisar estar utilizando alguma parte da mecânica, alguma parte de cálculo. Então é importante que o mecânico esteja um pouco atento a isso, mas também não precisa ser nada de assustar, achar que ele vai ter que virar um professor de matemática para ser um bom mecânico. E hoje você tem muitos, vamos dizer assim, recursos, muitas partes da tecnologia para te auxiliar. Hoje você tem bastante aplicativos que te facilita para você fazer cálculos, por exemplo, de trigonometria. Existe aplicativo para te auxiliar, cálculos de parâmetros de corte na área da usinagem, por exemplo. Então existe bastante parte hoje da tecnologia para te auxiliar dentro da mecânica. Então, primeiramente, eu acho que você tem que ser um bom mecânico, conhecer bem, conhecer as partes básicas da matemática e sempre, é claro, procurar estar aprendendo mais, tá? E não ficar assustado, com medo, achando que a matemática vai te atrapalhar se ser um bom mecânico. Devemos, sim, conhecer a matemática, mas aos poucos, sem medo, sem muito receio, dá para você, aos poucos, ir galgando e aprendendo e colocando isso dentro da execução da mecânica. Porque no dia a dia, você não vai estar utilizando tanto a matemática. Tá? Primeiro que você tem a experiência, você já tem todo um contexto, tudo que você já faz todo dia, você já tem aquele serviço repetitivo do dia a dia. Por exemplo, você vai calcular uma rotação de uma furadeira, tá? No chão de fábrica, dentro da fábrica, não vou dizer furadeiras antigas, mais novas. Na própria furadeira, na coluna dela, já tem uma tabela te mostrando, de acordo com o diâmetro da broca, qual a rotação que você vai estar colocando naquela máquina. Tá? Então é você saber buscar as informações que as tecnologias dão para nós e você executar. Tá? O mecânico tem que ser muito bom, na verdade, de execução. E complementar com todos os conhecimentos técnicos que ele possa estar sempre adquirindo. Beleza? Lembrando que tudo que eu falei aqui são coisas para agregar, para despertar em você, para que você não fique com tanto receio dentro da mecânica, achando que você vai ficar fazendo cálculo toda hora. Você diretamente você vai executar bem mais que você está usando a matemática diretamente. Claro, se amanhã você galgar um pouco mais na empresa e para a área mais técnica, de um técnico de manutenção, técnico em alguma área, com certeza você vai estar utilizando mais cálculo. Com isso, você vai ter que estar mais aprofundado dentro da mecânica. Beleza, galera? Espero ter contribuído um pouquinho hoje com esse bate-papo com vocês, tirado um pouco de dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que vocês queiram que eu aborde,
deixe nos comentários. Se vocês acharem que é legal fazer algumas videoaulas sobre a matemática básica, deixa também no comentário para que eu fique sabendo e possa estar elaborando. Eu já tenho alguma coisa, mas se for do agrado, da vontade de cada um de vocês, estarei fazendo. Mas deixe nos comentários, beleza? Então, antes de finalizarmos, não esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, também siga o canal Mundo da Mecânica Industrial lá no Instagram. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído mais um pouquinho com vocês. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.